Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, uma aula muito bacana sobre a vida de Luís Vaz de Camões, o grande poeta português, né? Essa figura tão marcante e heróica, claro, para o povo português, e que vale a pena você dar uma atenção especial, porque conhecer a biografia desse autor vai ajudar bastante a você entender a sua obra essa que configura sempre os principais vestibulares, né? Camões é, sem dúvida, uma figura diferente do que as pessoas pensam. Quando você pensa em Camões, você imagina, oh, meu Deus, um escritor em branco e preto, sentado em uma poltrona, com uma pena, escrevendo com uma tinta, e não tem nada a ver. Ele era um cara completamente ligado ao momento que ele vivia, ou seja, o Renascimento, o classicismo, onde o homem coloca-se como centro de tudo e vive a vida em sua plenitude do pensamento racional. Então pensar que o Renascimento nasce na Itália, vai se desenvolver em Portugal e, do ponto de vista da literatura de língua portuguesa, Camões é o grande nome dessa literatura, né? É um momento, de maneira geral, onde a arte, o pensamento, as constituições da ideia de mundo vão ser sempre ligadas à razão, à ciência, à busca por equilíbrio, à busca por perfeição. Então pensar na pintura, né, nos sobrenomes macarrônicos, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Da Vinci, pensar que é um momento que o mundo começa a se estabelecer a partir da lógica universalista, de dentro para fora, falar uma coisa que faz sentido para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? A época das grandes navegações, então toda a instrumentalização ligado, né, pensar num Copérnico que lança a luneta, vai mapear as estrelas, o surgimento da bússola, a arquitetura das embarcações, das naus, as novas rotas marítimas, enfim. Na arquitetura mesmo, se você olhar para a Itália, os grandes duomos, os grandes palácios, né, na escultura, Bornone, Borromini, enfim, Galileu Galilei trazendo a dimensão da Terra elíptica. Então, um grande momento do pensamento e isso vai chegar em Portugal do ponto de vista da literatura a partir de todas as reflexões que começam lá com Dante Alighieri, passam pelo Nicolau Maquiavel, enfim, do ponto de vista da poesia é legal pensar no Francesco Petrarca, que cria o dolce stile nuovo, ou seja, o doce estilo novo, que era a medida nova, a base do soneto. 1527, o poeta que era um poeta da transição da Idade Média para o Renascimento, o Sá de Miranda, que havia sido compilado lá no Cancioneiro Geral de 1516 de Garcia de Rezende, está na Itália, conhece o Petrarca e leva para Portugal a tal da Medida Nova. Isso deu início ao classicismo em Portugal no ano de 1527. Curiosamente, Camões nasce exatamente nesse período, não se sabe exatamente o ano do seu nascimento, 1524, 1525, tampouco a cidade, né? Até hoje as cidades reivindicam o nascimento de Camões, né? Porto, Lisboa e Coimbra dizem que Camões é dessa localidade. Claro que tem uma série de interesses turísticos e históricos por trás disso, mas ele nasce ali numa baixa nobreza e desde sempre ele quis ascender socialmente. Aquela coisa de ser um homem fortão, bonitão, galanteador, né? Paquerava as moças ali da nobreza para poder ascender socialmente. Lembrar que o Renascimento já é um mundo pós-surgimento do comércio, da lógica mercantil e da implementação do surgimento dos princípios do comércio atrelado à burguesia. Então Camões, enfim, teve sempre envolvido em uma série de confusões, teve uma vida muito pregressa, foi preso várias vezes, né? Então, diferentemente daquele aluno, daquele estudante que pensa, meu Deus, lá vem Camões, é uma grande aventura a vida dele, que se confunde muito com a obra que ele escreve, né? Pra vocês terem uma ideia, uma vez Camões estava numa taverna, num bar, e começou a cortejar uma moça, né? Chegou na moça, ô moça, vamos ser felizes, vamos, né? O amor é fogo que arde sem se ver. A moça olha para ele e fala, Camões, para com isso, eu sou uma mulher casada. E o Camões fala, mas pouco importa, vamos viver aquela coisa renascentista, né, os prazeres da carne e tal. Ela fala, Camões, para com isso, eu sou casada, o meu marido está no bar. E ele, não importa, vamos lá. Então, a moça, para, Camões, eu sou casada, meu marido está no bar e meu marido é da Guarda Nacional. O Camões, pouco importa e tal, até que aparece o marido. Os dois saem, claro, na porrada, e Camões, que era fortão e tal, ó, quebra o cara na porrada e obviamente vai pra cadeia, né?
Nessa época, Portugal estava em pleno processo expansionista, então Portugal era um país muito pequeno, o contingente de exército era muito pequeno, né? E vocês sabem que todo império, para ser império, ele não pode ficar parado, ele tem que estar sempre expandindo. Se você lembrar de Roma, dos Estados Unidos hoje, Portugal é assim, Portugal estava sempre envolvido em guerras. Pode ver os Estados Unidos, tem uma guerrinha aqui no mundo que acontece, está lá os Estados Unidos no meio. E para a expansão do império, então, ele precisou enfrentar algumas colônias que ofereciam resistência, e para isso precisava de um efetivo do exército forte, né? E como o país era pequeno, o que eles faziam? Eles iam na cadeia, batiam lá e falavam assim, ó, pessoal, quem quiser liberdade, vai para a linha de frente, né, para o fronte de batalha e vai ganhar liberdade. Primeiro a levantar a mão, quem foi? Claro, Camões. Camões vai para a Guerra do Marrocos. E tá lá lutando, pá, de espada, quando de repente o inimigo pula e na vertical crava em seus olhos a espada e puxa o olho de Camões e come o olho de Camões. Não, brincadeira, não sei se isso aconteceu dessa forma. Eu sei que ele tomou uma espadada no olho e ficou caolho. Então isso é uma dica importante. Você conheceu o Camões, sempre você vai ver ele retratado com uma cara bonitão, fortão e tuf, sem um olho assim. Então, viu um escritor caolho, é o Camões. E, gente, ele foi preso outras várias vezes. Uma vez ele foi preso e também ofereceu, já sabia, ele se formou em Coimbra, ele tinha um desenvolvimento intelectual. Ele foi convidado para ser mandado para uma colônia portuguesa na China. Não sei se vocês sabiam, mas Macau foi colônia portuguesa na China e fala português. Eles precisavam de alguém que dominasse minimamente a intelectualidade, porque Portugal criou um departamento lá muito interessante chamado o Detentor dos Bens dos Defuntos Ausentes. Olha que coisa interessante, né? Bem sob a lógica da língua portuguesa, que não se preocupa tanto com redundâncias, né, defuntos ausentes. Mas de qualquer forma, Camões aceitou na hora, mais uma vez sai da cadeia e vai lá para Macau e passava seus dias ali registrando os bens dos defuntos, dos colonos que haviam morrido, pensando que essa é uma estratégia bem interessante da coroa, no sentido de que se você estava colonizando com um processo exploratório, né, o português que morria em além-mar, o que acontecia? Tudo que ele ganhou de riqueza ficava para o país, aí não funcionava muito a lógica de exploração, portanto a coroa cria esse departamento que era justamente para ficar com as riquezas dos colonos que ali haviam explorado, né? E estava lá o Camões, passando os dias, né, recebendo as joias, né, o dinheiro, os pertences dos colonos portugueses mortos em além-mar na colônia, até que ele conhece uma moça muito bonita, segundo Camões, o amor mais puro e ardente que ele encontrou na vida, uma moça de cabelos lisos, longos, negros, os olhos orientalizados, o corpo todo torneado. Ela era maravilhosa, o nome era um pouco esquisito, ela se chamava Dinamene. E Camões passava os dias ali, né, dividindo a sua tarefa diária de registrar os bens dos defuntos ausentes e namorar a Dinamene, né, registrar os bens e namorar a Dinamene. Até que um dia a Dinamene convida o Camões para sair, chama ele para ir pegar um cineminha, tomar um gin tônica, ele estava meio sem grana, o que ele faz? Ele acabou, tô brincando, a gente vocês entenderam, ele estava sem dinheiro, ele acabou desviando os bens dos defuntos ausentes, Camões, não estava ninguém vendo, lá no meio da China, resolveu desviar, e começou a desviar com frequência, até que, claro, pegaram, e ele ia precisar voltar para Portugal, ia perder o emprego para ser julgado. Fato é que nessa época, ele já estava escrevendo os Lusíadas, a grande obra que retrata a grandiosidade, o heroísmo do povo português, né? E ele vai ser mandado embora, ele tenta convencer a Dinamene a voltar, né? E ela fala, não, imagina, porque você imagina, 1500 e tanto, abandonar o seu país na China, se lançar ao mar com um português em nome do amor, era uma grande loucura, era simplesmente abdicar do seu passado, da sua cultura, sua família, suas raízes. E não é que o sem vergonha do Camões, com essa história de amor é fogo que arde sem se ver, conseguiu convencer a Dinamene aí com ele? Bom, lá estão os dois indo embora, Camões dividindo os seus 8.816 versos decassílabos dos Lusíadas na embarcação, namorava Dinamene, na embarcação, quando de repente, na foz do rio Mekong, cai uma tempestade maluca. Aquela confusão, um raio parte o navio de Camões ao meio, e aquela loucura... Quando os Lusíadas voam para um lado e a Dinamene voa para o outro, e ela gritava, socorro, Camões! E ele, né, campeão de nado crawl do ensino médio, não sabia muito bem o que fazer, se salvava os Lusíadas, salvava a Dinamene, salvava os Lusíadas, salvava a Dinamene. O que ele fez? Salvou os Lusíadas, saiu correndo, agarrou os Lusíadas, e quando ele olha para o lado,
Já não havia mais Dinamene. Dinamene havia sido tragada pelo mar. E quando ele chega em Portugal, ele pega os Lusíadas e diz: tá vendo esse livro aqui? Para salvar o mais glorioso livro que retrata a história do nosso povo, a mais bela mulher que pisou na face da terra, teve a sua vida ceifada e antecipada. Depois ele, sabe o que ele faz em homenagem a ela? Um soneto. Olha que horror. Alma minha gentil que te partiste. Enfim, Camões depois ele vai ter uma vida, ele escreve os Lusíadas, que é a grande história, vai ser super reconhecido pelo Dom Sebastião, que inclusive recebe a dedicatória nesse livro. Em 1572 ele publica esse livro e vai ganhar de 3 em 3 meses uma espécie de mesada de Dom Sebastião, mas isso dura muito pouco, porque em 1578 tem a famosa Batalha de Alcácer Quibir e o rei Dom Sebastião, como um bom rei da época renascentista, ou como um bom Camões, que é o cara da vida, né, e tal, ele ia para a batalha. E essa batalha de Alcácer Quibir ficou conhecida como a batalha onde morreram 3 reis, né? 2 reis mouros mais Dom Sebastião, que nunca encontraram o corpo dele, tanto que até hoje tem esse folclore, né? De que Portugal espera o retorno de Dom Sebastião. As senhorinhas viúvas até hoje, nas noites de neblina, ficam na beira do mar. Se você chegar do lado dela e perguntar, né? O que você está fazendo por aí? Elas respondem: estou a esperar Dom Sebastião. Então elas se dizem viúvas de Dom Sebastião e também de seus maridos. Bom, fato é que Portugal fica meio que à mercê ali. 2 anos depois, o rei de Espanha, arqui-inimigo de Portugal, Dom Filipe II, toma Portugal para si, na chamada União da Península Ibérica, que vai durar até 1640. E, curiosamente, 1580 é o ano da morte de Camões. Olha que significativo. Portanto, ele nasce mais ou menos muito próximo da data inicial do classicismo, e a sua morte é o encerramento dessa escola literária. Sobre sua obra, é importante lembrar que ele tem a obra épica, onde nós temos apenas o Lusíadas, que é o único livro que ele publicou em vida, e todo o resto, que não é resto, porque é bastante coisa, vai ser reunida na sua lírica. Então eu cito aqui 2 livros, esse livro aqui, a Lírica de Camões, onde vai apresentar as características de sua obra, que tem princípios medievais ainda, então tem a medida velha, lá nos vilancetes, nas esparsas, e também vai aparecer com os seus sonetos, né? Que são uma parte muito importante e significativa dessa forma renascentista de se fazer literatura que o Camões vai desenvolver a partir lá do doce estilo novo petrarquiano. Então, 4-4-3-3 do ponto de vista da estrofação, a metrificação do decassílabo e os esquemas rímicos A, B, BA, BBA, CDC, CDC, com variações CDC inverte DCD ou CDE, CDE, que é a estrutura formal do soneto. Do ponto de vista temático, esses livros da fase lírica vão trabalhar sobre 2 grandes temas, apolíneos e dionisíacos. Num lado, o amor neoplatônico, né, que vai trazer as contradições e o maneirismo daquela idealização do amor em detrimento do seu confronto com a realidade. Por isso, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói, não se sente, contentamento, descontente. E o desconcerto do mundo, que tem um pouco a ver já com Camões, que começa a observar o mundo dos individualismos, interesses e ganâncias, fruto de todo o processo mercantil que ele também viveu, né? Tem um poema dele que ele diz, né? Todo mundo que faz coisa errada se dá bem, todo mundo que faz coisa certa se dá mal. Fui eu fazer coisa errada, me dei mal. O mundo desconcertado, né? Então ele vai falando um pouco sobre essa realidade. E no caso, os Lusíadas, claro, a grande história do Vasco da Gama, né? Que sua proposição apresenta o tema, invoca as Tágias, as ninfas do Rio Tejo, trazendo a dimensão mitológica, dedica a Dom Sebastião, depois traz os famosos episódios, né, Inês de Castro, a história lírica dentro da época, a rainha coroada depois de morta, o Velho do Restelo, um conflito ideológico já na representação de um princípio medieval que negava as grandes navegações, depois o Gigante Adamastor representando simbolicamente as dificuldades de navegabilidade no sul da África do Sul, no famoso Cabo da Boa Esperança, e por fim, a Ilha dos Amores, né, que é um presente que Vênus dá em homenagem a Portugal, num episódio ali erótico, traçando simbolicamente uma ideia de virilidade do herói português. Por fim, Camões faz um epílogo, né, que é quando ele prenuncia de maneira negativa, conclui de maneira negativa o futuro de Portugal, e isso que é interessante. Em 1572 ele já falava que Portugal estava muito preocupado com a ambição dos seus reis, fazendo uma intertextualidade que a própria fala de Vênus no episódio de Ilha dos Amores, né? Cuidado com a ambição dos seus reis, ela pode levá-los à derrocada, que é a máquina do mundo, que mais à frente o Drummond vai fazer uma intertextualidade lá na 6ª parte do livro Claro Enigma, de 1951. Bom,
Uma vida muito louca, a grande obra, 1102 estrofes, 8.816 versos decassílabos, fase épica, fase lírica, Luís Vaz de Camões, um herói português, traçando aí sua epopeia secundária, retomando um pouco os princípios da Antiguidade Clássica, onde o escritor, né, pensar lá no Homero, no Virgílio, na Eneida e tal, eram também heróicos, tão heróicos quanto aquilo que eles retratavam. Tudo bem? Então eu espero que tenha valido a pena, que vocês tenham conhecido um pouquinho a história desse escritor, que desmistifique um pouco, né, aquele preconceito. Olha, aqui entre nós, isso aqui devia virar série do Netflix, cara, muito legal essa aventura, essa época camoniana. Gravem isso, um dia vai sair, vocês vão lembrar de mim. Então eu espero que tenha valido a pena, curtam nossos vídeos, divulguem aí pro pessoal, assinem aí o sininho, compartilhem, façam aí o diabo. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima. Um grande beijo no coração de todo mundo. Valeu!